que você acha de enfrentar o PSG na final? Não é o Flamengo, então tá tranquilo. Galera, brincadeiras à parte, o Flamengo foi o único clube que destroçou o Chelsea na Copa do Mundo. E o Chelsea, ele destroçou o PSG na Copa do Mundo. Então, ficou aquele gostinho positivo. E a parte tática do Chelsea, ela surpreendeu. Vamos detalhar, né? Porque eles não deixaram o PSG fazer aquela pressão na saída de bola. O Flamengo hoje enfrenta o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Sub-20. Em caso de vitória, a gente coloca praticamente os dois pés na próxima fase do Brasileirão da categoria. Falando sobre o Pedro, segundo um jornalista, o Besiktas e também o Zenit, eles querem a contratação do nosso atacante que tá num clima muito ruim dentro do Flamengo, né? A possibilidade maior é que ele saia nessa próxima janela. Ele realmente foi esfolado pelo técnico Filipe Luís após a partida contra o São Paulo. E por falar em partida contra o São Paulo, o Hernan Crespo, que é técnico são paulino, deu graças a Deus que não enfrenta o Flamengo em todas as partidas. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, por favor, galera, deixe o seu like, se inscreva no canal Flageral e agora vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E falando sobre a nossa base, né, para ver um sorriso no meu rosto, é só falar de base rubro-negra. O Flamengo enfrentará hoje o Atlético Mineiro às 8 horas da noite no estádio, aqui na Ilha do Governador, no estádio Luso Brasileiro, graças a Deus, com transmissão do Sport TV. Flamengo que se encontra atualmente na 6ª colocação com 27 pontos e jogaremos as 2 últimas rodadas dessa fase, então precisamos ficar entre os 8 primeiros. Estamos na 6ª colocação com 27 pontos, mas o 7º colocado é o Fortaleza com 27 pontos, o 8º colocado é o Vasco com 26 pontos e o América Mineiro é o 9º colocado com 25 pontos, né? O Fluminense é o 10º com 23. Eu tô falando isso para mostrar para vocês que caso a gente vença hoje, a gente praticamente coloca os 2 pés na próxima fase. A gente dependeria somente de um empate na última rodada e a gente irá enfrentar hoje um time que é o famoso time de mecenas, né? Quando a gente fala do Atlético Mineiro nos profissionais, a gente sabe que é um clube que depende da caridade, entre aspas, dos patrocinadores, de quem ama o Atlético Mineiro, o Galo, né? Porque se fosse depender das próprias pernas, estaria muito ferrado e mesmo dependendo dos outros, o Atlético Mineiro está muito ferrado financeiramente. É um clube que depende sempre de contratações externas. Até porque, se a gente for olhar na tabela, a base atleticana, o sub-20 do Atlético Mineiro, está caindo para a 2ª divisão. E a partir desse ano, no Campeonato Brasileiro Sub-20, terá queda e terá acesso também dos times da 2ª divisão. Então, teremos aí Sub-20, 1ª divisão e Sub-20, 2ª divisão. Bem interessante essa movimentação aí da CBF. O Atlético Mineiro está na 19ª colocação com apenas 14 pontos. Então é aquela partida, né, do Bruno Pivetti, conseguiu os 3 pontos, conseguiu uma bela vitória em nossos territórios, com um time que terá o Chola, que é um excelente jogador, o Pedro Leão, o Lohan, por aí vai, né? Daniel Salles, lateral, o Anderson, que é o lateral direito também, entre outros vários bons nomes. A gente não sabe se o Matheus Gonçalves jogará a partida de hoje, mas o que a gente quer é ver um Flamengo dentro de campo, aplicado e se preparando para o Mundial que acontecerá no final de agosto. Não se esqueçam, 8 horas da noite, Flamengo versus Atlético Mineiro, com transmissão pelo Sport TV. Se vocês quiserem botar o palpite de vocês, por favor, coloque ele aqui embaixo do vídeo. Na minha opinião, vamos botar aí um 2-0 pro time rubro-negro, com gol do Chola e outro gol do Pedro Leão, artilheiro com muita qualidade, que se tiver oportunidade nos profissionais, ele pelo menos será um reserva imediato, porque o cara, ele tem aquele cheiro que a bola gosta. Rapaziada, em relação ao Pedro, palavras duríssimas do técnico Filipe Luís após a partida contra o São Paulo, né? Falou que foi lamentável a atitude do Pedro, que o Pedro fez aquele famoso corpo mole, mas corpo molíssimo que o Pedro fez, segundo o Filipe Luís. A gente não pode esquecer também, né, que tudo isso começou
com aquela troca de mensagens entre o José Boto e o jornalista Mauro César. O José Boto deu mole naquela situação, ele desvalorizou e muito um ativo do clube, um jogador que é o homem-gol. Se a gente for colocar em porcentagem quantos gols que o Pedro faz e quantos jogos ele joga pelo Flamengo, a cada 2 jogos, pelo menos, ele é responsável por um gol ou por alguma assistência, né? Mas por participação em gols. A cada 2 jogos, ele tem uma participação em gols. Só que o Felipe Luiz quer um atleta mais viril dentro de campo, um atleta mais ativo dentro de campo, um atleta que corra mais dentro das 4 linhas. Que não estava sendo o caso do Pedro em relação aos treinamentos. Mas me deixa também um questionamento, né, galera? Deixa uma pulga atrás da minha orelha. Será que o Pedro não voltou muito cedo e por causa disso ele não consegue performar tão bem? Não em relação a esses treinamentos dessa semana, né? Porque, pelo que o Felipe Luiz falou, realmente o atleta, ele cagou e andou para os treinamentos, né? Saiu no meio do treinamento na última quarta-feira. Felipe Luiz poderia ser mais comedido nas palavras em relação à coletiva, não expor tanto o atleta? Queria saber sua opinião em relação a isso, porque falando isso de um atleta desvaloriza cada vez mais o jogador. Só que o Felipe Luiz, pelo que a gente viu, ele não tem papas na língua, irmão. Se vacilou com ele vai explanar. Ele não é aquele cara que bota panos quentes. Ele fala o que tem que falar na coletiva, isso a gente viu desde a primeira coletiva na base rubro-negra. Então, em relação ao Pedro, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, o Besiktas e também o Zenit, eles estão querendo, a princípio, a contratação do nosso jogador, e o Flamengo quer mais de 15 milhões de euros para vender o Pedro, o nosso 9 bolado. Eu não tô no ninho do urubu para ver o comportamento do Pedro, para ver o desempenho do Pedro nos treinamentos, mas eu fico com o coração meio apreensivo, apertado, né? O Flamengo não vai vender para nenhum clube brasileiro, mas um jogador que nos deu tantas alegrias, né? Um jogador que alguns consideram ídolo da torcida, se desfazer dele assim é meio complicado. Eu não vejo um futuro muito longo para o Pedro no Flamengo. Acredito eu que, diante de tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas 2 semanas, né, com essa situação também em relação à comissão técnica, a tendência é que o Pedro não fique no Flamengo, né, que a gente perca esse centroavante e a gente ficaria com o Juninho como nosso centroavante. Não sei se o planejamento está tão correto assim, né? A gente perder um centroavante com essa qualidade por um valor tão baixo, contratar jogadores pagando 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, que um jogador que não tem história nenhuma no mundo do futebol. Eu não sei se o planejamento está certo, mas o Boto é o cara forte do futebol, é o cara que está à frente do futebol e ele tem carta branca do BAP e tá com dinheiro no bolso agora. Tem que mostrar serviço diante do Flamengo, porque o Flamengo realmente engole qualquer funcionário que não esteja com aquela sintonia rubro-negra. Então, vamos ficar no aguardo, né? Queria muito saber a sua opinião sobre tudo isso que aconteceu com o Pedro, quem tá certo, quem tá errado, se o erro partiu dos 2 lados. Queria muito saber a sua opinião, bota ela aqui nos comentários. E cena dos próximos capítulos, a gente trará em relação a propostas pelo nosso atacante. Se as propostas vierem, que sejam propostas vantajosas para o rubro-negro. Mas o clima realmente está muito pesado entre Pedro e Flamengo. Agora uma curtinha aqui pra gente falar sobre a Copa do Mundo de Clubes, né? Parece que o gostinho ficou agradável em relação aos torcedores do Flamengo, porque o Chelsea bateu campeão e o Flamengo bateu no Chelsea, mas bateu bem doído no Chelsea. Foi 3-1, o Chelsea derrotou o Palmeiras, derrotou o Fluminense e, por incrível que pareça, fez barba, cabelo e bigode no PSG, né? Eles fizeram uma tática diferente. O PSG está acostumado a fazer uma marcação sob pressão na defesa adversária. Só que a tática do Chelsea foi bem interessante, né? O Chelsea não ficava tocando a bola na zaga, não deixava o PSG fazer a pressão. Quando o PSG queria fazer um pouquinho mais de pressão, o Chelsea dava uma bicuda para frente e o próprio Chelsea que fazia a marcação sob pressão. Muito interessante essa tática e eu espero que o Felipe Luiz, e com certeza eu tenho convicção disso, que o Felipe Luiz irá absorver as coisas boas dessa Copa do Mundo, né, como a parte tática, a gente enfrentando times europeus, vendo realmente na prática como os caras jogam. Eu acho bem interessante pro restante da temporada rubro-negra e eu fico muito feliz também com essa mudança em relação ao futebol mundial. Um futebol, hoje em dia,
premiando os times mais ofensivos, como aconteceu com o PSG, como aconteceu com o Bayern de Munique e como aconteceu também com o Flamengo, né? A gente puxando aqui para nossa ossada, com o Flamengo aconteceu a mesma coisa, né? Porque o Flamengo sempre foi um time ofensivo e a gente conseguiu impor na maioria das partidas o nosso estilo tático. Contra o Bayern a gente falhou muito, né? Foi um jogo de muitos erros do lado de cá e nenhum erro do lado adversário. Então foi um jogo meio atípico. Geralmente os times de futebol erram pelo menos uma ou duas vezes durante as partidas e não aconteceu com o jogo do Bayern. Mas em relação ao Flamengo se impor contra os adversários, isso é importante para o restante da temporada. O Flamengo enfrentou o São Paulo no Maracanã e o Hernan Crespo, técnico são paulino, técnico tricolor, ele disse a seguinte frase após o jogo. É por isso que eu gosto de perguntar às vezes quando os adversários falam algo parecido, né? É medo ou é respeito? Nesse caso eu acho que é respeito. O Crespo, ele deu graças a Deus, né? Ele agradeceu aos céus por não enfrentar o Flamengo todas as partidas. Ele disse que, graças a Deus, não tem que enfrentar o Flamengo todos os jogos no Maracanã, né? Porque realmente é uma missão quase impossível. É esse o sentimento que o Flamengo tem que colocar nos adversários e o Flamengo se impondo dentro de campo, né? E graças a Deus chutando um pouco mais de fora da área. Mengão segue cada vez mais líder, o Alacian fazendo gol, Luiz Araújo arrebentando durante a partida também. E a nota triste é em relação àquela cena bizarra que a gente viu, né? Da canela do Ayrton Lucas aberta e dando para ver o osso do jogador. Uma cena chocante. E eu fico... Vocês podem falar até que eu sou clubista, e sou mesmo, mas eu achei um escárnio o VAR não ser chamado num lance desse, né? Ah, mas foi sem querer. Mas galera, sem querer faz o que fez na canela do Ayrton Lucas. Queria muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que o VAR deveria ser chamado ou não? Na minha opinião, deveria. O árbitro tinha que ver esse lance com calma, porque foi uma dividida onde o adversário meteu a sola da chuteira na canela do Ayrton Lucas. Ayrton Lucas passou por uma cirurgia, né? Foi uma cena muito forte para ver. O Ayrton Lucas desesperado no chão e a gente perde dois laterais esquerdos, né? Alexandro e também o Ayrton Lucas durante algum tempo. O Alexandre, ele já tem uma idade mais avançada, problemas musculares não são novidade, né, em atletas com essa idade. E agora a gente vai ficar no aguardo, mas queria muito saber a sua opinião sobre a Copa do Mundo de Clubes, sobre essa partida do Flamengo, né, o Alacian fazendo gol. Se o Felipe Luiz der a oportunidade para a molecada da base, a gente ganha por duas vias, né? A gente ganha tecnicamente dentro de campo e a gente ganha também no futuro, provavelmente financeiramente. Então é isso sobre Flamengo versus São Paulo, sobre o título do Chelsea e a gente vencendo o campeão atual da Copa do Mundo de Clubes. E a gente não só venceu, como a gente triturou os ingleses mais uma vez. Valeu, nação, estamos juntos. Fiquem com Deus, não se esqueçam, hoje, 8 horas da noite, Flamengo versus Atlético Mineiro, graças a Deus, com transmissão do Sport TV. É isso, fui!